Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Primeiramente, quero me desculpar porque fiquei 2 semanas sem postar um vídeo, não é? É que estava com uns probleminhas aqui, mas nenhum problema de saúde, graças a Deus, só mesmo o trabalho que me atrapalhou aqui um pouquinho, mas agora já estou de volta, tá? Um beijo a todos. E hoje nós vamos falar sobre acolhimento, né? Vinde a mim todos que estáis cansados. Jesus disse essas palavras que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. E é tão gostoso, né? Ser bem acolhido. Todos nós gostamos de ser bem acolhido, né? Porque acolhimento é aquela ação, né, de aproximação, de estar perto de alguém, né, e ser bom para aquele alguém. É a maneira de receber algo ou ser recebido por alguém. Saber escutar é muito importante isso no acolhimento. Apoiar alguém em qualquer situação em que a pessoa esteja ali com qualquer sofrimento, né? Em busca de mudanças, enfim, que esteja precisando ser acolhido, ser bem recebido. E a Bíblia nos diz sobre acolhimento, o acolhimento que Deus, né, caminha conosco. Ele nos acolhe a todos. E ele acolhe tanto os de fora, que não acreditam em Deus, né? Como aqueles que acreditam em Deus. Ele não deixa ninguém sem o seu acolhimento, sem o seu amor, não é? E nós, como que acolhemos o nosso próximo, não é? Porque acolher não é apenas um gesto educado, mas principalmente aceitar a pessoa com as suas diferenças, não importa quais sejam. É ter um entendimento de que Deus habita no interior de cada um de nós, dos diferentes ou dos iguais a nós. Habita em todos nós, né? E Jesus mesmo disse que quem acolhe o menor, a ele acolhe, não importa qual seja, não é? E ele disse: quem receber essa criança em meu nome, receberá a mim. E quem me receber, receberá aquele que me enviou, né? Então, essa passagem está lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 48. Agora, como podemos ser uma pessoa acolhedora? Um bom exercício é tentar saber ouvir o que o outro tem a dizer, sem pensar em respostas prontas ou julgá-lo, não é? Falar e ser ouvido. Quando nós falamos e não somos ouvidos, isso é muito ruim, né? Então, o nosso próximo também não gosta disso. E o pior, ser criticado por algo, às vezes, que nem disse. Sabe aquelas pessoas que, quando você vai dizer alguma coisa, ela nem te deixa dizer e ela já está falando em cima e já, às vezes, criticando aquilo que você nem falou, né? Tem isso também. Então, por isso que saber acolher é saber ouvir, ter paciência, deixar o outro falar tudo aquilo que ele deseja. E como que nós podemos ser mais acolhedores no nosso dia a dia? No nosso dia a dia, né? Tendo a capacidade de ouvir. Porque ouvir depende do temperamento de cada um. E isso pode ser mais ou menos difícil. Isso vai depender de cada um, né? Uns tendem a ser mais ansiosos e irritáveis, então não tem paciência, né? E, em geral, tem mais dificuldade de ouvir o outro, porque estão sempre prontos a dar uma resposta, especialmente se aquilo que se diz se refere a ela. Tá? Então, aprender a ouvir. E olha que saber ouvir não é uma tarefa fácil. Não é.
Você sabe que tem uma historinha, né? Uma historinha interessante de que uma senhora procurou um centro espírita, né? Para colocar o seu problema. Ela queria que alguém a ouvisse, né? Então ela foi lá e começou a relatar o seu problema. Uma senhora muito elegante e ela começou a falar. Ela e o marido dedicaram toda a sua vida somente a buscar os bens da matéria. Obtiveram sucesso, enriqueceram os bolsos, porém empobreceram a relação e o coração. Não tinham tempo para o outro, né? Envolvidos que estavam na corrida pelo ouro. Isso é muito comum de acontecer, né? E redescobriram-se quando a enfermidade bateu à porta, infelizmente, né? Uma simples cirurgia do marido para a retirada de um cálculo renal acabou sendo um fracasso e o deixou por 3 meses no hospital, entre a vida e a morte. Ela teve de deixar todos os seus afazeres para acompanhá-lo naquela saga, né? Então ela percebeu que nem todo o dinheiro acumulado ao longo daqueles anos foi capaz de poupar-lhes de um erro médico. Né? Veja só. Aconselhada por uma amiga, procurou um centro espírita, né? E falou ininterruptamente por mais de 30 minutos. E foi falando, foi falando. E ao final ela disse: estou aliviada, obrigada, fui acolhida neste lugar que escutou o meu dilema. E de certa forma só tenho a agradecer, pois agradecer a dor de ter passado pela dor, pois foi graças a ela que o meu marido e eu nos reencontramos. Graças à dor e o marido voltaram a amar um ao outro, porque onde há amor, há acolhimento, não é? Então, veja só que coisa, não é, que acontece? E isso acontece, pode acontecer com qualquer um de nós. Então, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que saber ouvir é uma glória realmente, é uma virtude muito maravilhosa. Então, que possamos nós prestar atenção em nós mesmos e possamos ser mais acolhedores com as pessoas ao nosso redor. Não só com os do nosso lar, como com os de fora também. Porque quantas vezes nos param em qualquer lugar, na rua, num supermercado e conversam com a gente, não é? Então, que tenhamos ouvidos de ouvir, que tenhamos paciência, porque é o que está faltando muito no mundo hoje, paciência, não é? E que possamos ser muito abençoados, então, por tudo isso, né? Que Jesus nos abençoe toda a nossa família. Muita paz.